Bom dia, iniciamos agora a nossa 11ª aula do curso, tratando da 5ª sessão do capítulo 1, sobre as compras. Passando aqui direto para o nosso material, essa sessão é bem tranquila, ela é composta de 3 artigos apenas, 14, 15 e 16, e iniciamos aqui pelo primeiro deles, o nosso artigo 14. O que ele nos diz? Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização do seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. Vejam só, em aulas anteriores, a gente analisou também as regras da lei específicas para para obras e serviços. E aí que, por analogia, em virtude disso, a adequada caracterização também se aplica para os demais tipos de contratos. Numa literalidade da lei, essa observância, essa exigência de adequada caracterização, numa análise sistemática, mas ainda literal da lei, quando eu estou perante obras ou serviços, não apenas de engenharia, eu vou ter, na verdade, para essa adequada caracterização, um projeto básico e um projeto executivo. A gente pode ver, sem adentrar naquela questão, se os serviços que não são de engenharia exigem também projeto básico executivo, que para compras a formalidade é menor, porque é apenas a formalidade suficiente para o objeto em questão. Não há um projeto básico executivo para uma compra. É necessário apenas a caracterização do respectivo objeto. Seguindo aqui, lembrando para vocês, são conceitos lá do artigo 6º, compra na lei é qualquer contrato pelo qual a administração onerosamente adquire a propriedade de certo bem. E aí lembrando a terceira consideração, que não há necessidade de prévia liberação do dinheiro, ou seja, não há necessidade de, no momento da abertura da licitação, existir a efetiva disponibilidade financeira. Basta a regular previsão orçamentária. Seguindo aqui, entramos no que é disparadamente o artigo mais importante dessa sessão, o nosso artigo 15. Segundo ele, as compras, sempre que possível, deverão, 1. Atender ao princípio da padronização, que impõe a compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas. Pessoal, da mesma forma que em obras e serviços. Como regra geral, o nosso princípio da padronização. Inciso 2, ser processadas através do sistema de registro de preços. Daqui a pouquinho, pessoal, o nosso objeto de interesse serão as normas do artigo 15 que detalham essa sistemática, a realização das licitações para compras e, como nós vamos ver, também para os serviços, segundo o nosso registro de preços. Seguindo aqui, inciso 3, submeter-se a condições de aquisição e pagamento semelhantes à do setor privado. Pessoal, cuidado, atenção com essa regra aqui. Quando aparece numa questão, alguns podem achar estranho, mas o que a lei está nos dizendo aqui? Não é que o procedimento para uma compra é similar ao do setor privado, mas tão só as condições de aquisição do bem, bem como as condições de pagamento, deverão, dentro do possível, ser semelhantes àquelas adotadas pela iniciativa privada. E inciso 4, isso aqui, esta regra, ela volta a ser referida lá no artigo 23, isso não está expresso até esse momento na lei, para obras e serviços, apenas para compras. O que é que está expresso aqui? Então, essa obrigação de subdivisão em tantas parcelas quando necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado visando economicidade. Esse dispositivo, pessoal, é fundado essencialmente no princípio da competitividade. Sem dúvida, pelo menos de forma potencial,
existe uma chance razoável de o maior número de interessados participar do certame se a demanda, a quantidade demandada nele for inferior ao total desejado pela administração. 5. Balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração. Pois bem, daqui a pouquinho nós vamos entrar em outras regras do Estatuto que tratam do registro de preços, a partir aqui do parágrafo 1º do artigo 15. Mas aqui eu já aproveitei, antes da gente entrar nessas regras, para a gente analisar alguma coisa dessa, que é a matéria número 001, em termos de questões sobre compras, para então fechar com os outros dispositivos da lei. Pois bem, então sobre o registro de preços, nós temos o decreto federal, ou seja, aplicável na esfera federal, 3931/2001, alterado pelo decreto 4342/2002, ele regulamenta o sistema de registro de preços, admitindo o seu uso também para serviços, com o que a doutrina, em termos gerais, concorda. Vejam só, pessoal, numa literalidade dos artigos 14, melhor dizendo, do artigo 15, o sistema de registro de preços ele é previsto apenas para as aquisições, para as compras pela administração. Mas o decreto entendeu por bem estabelecer a previsão. Pode haver alguma dúvida acerca da legalidade também para serviços, apesar de não haver a previsão expressa na 86693, o decreto tem aplicabilidade, até porque a maioria da doutrina concorda que para serviços usuais, serviços rotineiros, é de se admitir também um registro de preços em se tratando de serviços. Pois bem, o que justifica a existência do nosso sistema de registro de preços, que daqui a pouquinho nós vamos entender melhor? O sistema de registro de preços é usado principalmente por unidades que realizam compras rotineiras de certo bem ou quando não se conhece previamente a quantidade a ser adquirida. Pois bem, deixa eu colocar aqui mais duas considerações, ambas a partir dos decretos. Primeiro, o conceito de registro de preços, artigo 1º, decreto 3931/2001. Segundo ele, o sistema de registro de preços nada mais é do que um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisições de bens, olhem só, pessoal, para contratações futuras. E aqui, a quarta consideração, o conceito da ata de registro de preços. É um documento vinculativo, obrigacional, com características de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e as propostas apresentadas. Pois bem, só mais uma consideração e vamos dar uma síntese, uma visão geral, melhor dizendo, do que é o nosso sistema de registro de preços. Qual é a utilidade dessa figura para a administração? Torna mais ágil a celebração do contrato, pois a licitação já ocorreu e evita a necessidade de formação de estoques. B. Confere maior transparência quanto aos preços das aquisições rotineiras. E C. Serve como orientação para a administração como um todo quanto aos preços praticados no âmbito de outros órgãos e entidades públicas. Pois bem, aqui na sequência, nós temos outros dispositivos do artigo 15 que tratam do registro de preços, mas antes de a gente adentrar neles, a leitura é tranquila, só vamos entender a sistemática. O que é, essencialmente, o nosso sistema de registro de preços? Nada mais é do que uma licitação peculiar que a administração irá celebrar. Na verdade, é um sistema que permite que a administração licite, se valendo de uma modalidade de concorrência ou pregão, mediante o qual a administração não estará visando apenas a um específico contrato.
Ela simplesmente convocará os interessados em celebrar futuros contratos, registrará os preços por eles ofertados à administração e, a partir daí, nos termos da ata de registro de preços, a administração poderá celebrar N contratos com relação àquele objeto, dentro do prazo de validade do registro. Então, por exemplo, se uma administração abre um registro de preços para aquisição de certo bem, material do expediente. Perfeito. Vamos dizer que participam desta licitação 10 interessados, sendo que o interessado A foi aquele que ofereceu o preço mais vantajoso para a administração. Tudo bem. Quando a administração, dentro do prazo de validade do registro de preços, efetivamente necessitar adquirir o bem que foi objeto do registro, ela não estará obrigada a abrir uma nova licitação. Ela poderá celebrar o contrato diretamente com o vencedor da licitação para o registro do preço. Então, por exemplo, em certo ano, poderá celebrar um contrato em março. Em junho se verificou uma nova necessidade de aquisição, a administração pode celebrar um novo contrato. Em agosto, uma nova necessidade de aquisição, ela pode celebrar um novo contrato e assim por diante. Portanto, a grande utilidade do registro de preços para a administração é esse, pessoal. Permitir que ela se organize de forma mais eficiente e promova uma licitação visando não apenas a celebração de certo contrato, mas de diversos contratos de bens e serviços que representam necessidades rotineiras para a administração. Seguindo aqui, então, retornando às normas do artigo 15, tranquilo, pessoal. Parágrafo 1º, o registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado. Parágrafo 2º, os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da administração na imprensa oficial. Parágrafo 3º, o sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições. Pouquinho, né? Nós citamos os 2 decretos principais do registro de preços na esfera federal. Pois bem, mas quais são as condições básicas do sistema de registro de preços? Aqui está. 1. Seleção feita mediante concorrência. Então, a modalidade de licitação para o registro de preços, a modalidade geral, que constitui a regra geral, é a concorrência. Daqui a pouquinho nós vamos ver, não custa a gente adiantar, que em se tratando de bens e serviços comuns, a autorização na 10.520/2002 para que a administração use o pregão. Então, em se tratando de bens e serviços comuns, o registro de preços poderá ser feito na modalidade pregão e, genericamente falando, a modalidade adequada é a concorrência. Inciso 2, estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados. Inciso 3, validade do registro não superior a 1 ano. Vejam só, sobre essas normas do artigo 15 da lei, vamos aqui para 4 considerações. Primeira, cada ente federado deve expedir um decreto ou vários decretos, né, regulamentando o seu registro. Então, novamente frisando, os decretos mencionados anteriormente são de aplicação restrita à esfera federal. Vejam só a segunda consideração bastante interessante: o sistema de registro de preços dispensa até mesmo a prévia dotação orçamentária. Por quê, pessoal? Vejam só. Se eu tenho uma compra propriamente dita, ou seja, uma licitação visando especificamente a celebração do contrato de compra, é indispensável a prévia dotação orçamentária. Por outro lado, se a administração decide fazer uma licitação para registrar preços, como ainda não há, pelo menos de imediato, a previsão da celebração de um contrato, não é necessário para esta licitação no registro de preços que haja
previsão orçamentária. Voltando aqui, como eu já tinha falado para vocês, o artigo 11 da 10.520 autoriza o uso do pregão para bens e serviços comuns. E aqui uma última consideração. Voltando aqui, no inciso 3, numa literalidade da 86693, a validade do registro não é superior a 1 ano. Mas o TCU está sendo generoso nessa interpretação, acompanhando uma prática administrativa e está dizendo que em circunstâncias excepcionais admite-se a prorrogação do registro por mais 12 meses, se consideravelmente vantajosas as condições. Então, tem um prazo máximo ordinário que está previsto na lei até 12 meses. Mas, preenchidos esses requisitos, o TCU admite a prorrogação por um prazo máximo de mais 12 meses. Vamos aqui ainda dentro do artigo 15, outros parágrafos, mais 3 parágrafos, fechando o regramento do sistema de registro de preços. Parágrafo 4º. A existência de preços registrados, vejam só, não obriga a administração a afirmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro, olhem só, pessoal, preferência em igualdade de condições. Então, ao contrário do que ocorre numa licitação, vamos dizer, normal, em que o vencedor, se a administração decide pela celebração do contrato, tem direito a tal celebração, dizendo novamente, se eu tenho uma licitação normal, digamos vencida pela empresa A, então a empresa A é adjudicado o objeto da licitação. Digamos que 30 dias depois, a administração decide pela celebração do contrato, ela deve obrigatoriamente convocar o licitante vencedor daquela licitação. No registro de preços, isso não se aplica. Digamos que numa concorrência da qual decorreu o registro de certo preço, o melhor preço para a administração foi aquele ofertado pela empresa A. Mas tudo bem, passa um mês, passa 2, passa 3, 6 meses depois, a administração resolve celebrar um contrato. Ela não é obrigada a celebrar o contrato com aquela empresa que teve o preço registrado em primeiro lugar. O que ela pode fazer? O que significa essa parte da lei? Outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações. A administração pode abrir uma segunda licitação relativa ao mesmo bem. E aí, então, digamos que dessa tenha sido vencedora a empresa B com um preço igual àquele constante do registro de preços. Nesse caso, como consta na parte final do parágrafo 4º, aquele que teve o preço registrado terá preferência em igualdade de condições. Olha, pessoal, só que isso aqui é garantir pouca coisa, né? Por quê? Se a empresa B, quando entrou na segunda licitação, já sabia do preço registrado e já deveria saber, é evidente que a proposta que ela vai apresentar, dentro de uma lógica razoável, vai ser uma proposta de preço menor àquele que consta registrado em primeiro lugar. E aí, que a empresa A nada poderá fazer. Ela tem uma preferência em igualdade de condições. Se o preço ofertado pela empresa B na segunda licitação for melhor, é ela que celebra o contrato com a administração. Vamos aqui na sequência, parágrafo 5º. O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando possível, deverá ser informatizado. E o parágrafo 6º. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante no quadro geral em razão da incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado. Mais uma vez, pessoal, aplicação do princípio da publicidade. Qualquer cidadão, independente de qualquer tipo de interesse específico individual, tem legitimidade para impugnar um preço registrado, alegando a incompatibilidade dele para com o preço do bem praticado no mercado. Parágrafo 7º.
Acabam as disposições do artigo 15 sobre o registro de preços e voltamos aqui para regras gerais relativas às compras. Muito tranquilo, pessoal, esse parágrafo 7º aqui. Nas compras deverão ser observadas ainda: 1. A especificação completa do bem adquirido, mais uma vez aqui, sem indicação de marca. 2. A definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação. 3. As condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. Pois bem, chegamos aqui no final do nosso artigo 15, com o parágrafo 8º. Segundo ele, o recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no artigo 23 dessa lei para a modalidade de convite deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 membros. Pessoal, o valor a que se refere o dispositivo é de R$80 mil. Então, o recebimento de material de valor superior a R$80 mil deverá ser confiado a uma comissão composta de, pelo menos, cuidado com as questões pegadinha, 3 membros. E aqui chegamos já no final da nossa sessão com o artigo 16. Será dada publicidade mensalmente em órgão de divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo acesso público a relação de todas as compras feitas pela administração direta ou indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitação. Pessoal, vejam só, essa parte final é muito criticada. Então não vamos confundir. No que toca ao sistema de registro de preços, eu tenho a obrigatoriedade de publicação trimestral dos preços registrados na imprensa oficial. O artigo 16 é outro contexto. Quando a administração efetivar realmente uma compra, o total dessas compras deve, mês a mês, ser publicado na imprensa oficial ou em um quadro de avisos de amplo acesso público. Então, quando tiver ocorrido efetivamente uma compra, o total das compras deve ser objeto de publicação mês a mês. O que deve conter essa publicação? Está aqui, né? A identificação adequada do bem, o preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação. Pois bem, até aqui tudo tranquilo. A crítica da doutrina é isso aqui, pessoal. Olhem só, podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitação. Significa dizer, por exemplo, o seguinte, ó, se eu tenho aqui um órgão da administração, ele fez, em decorrência de uma licitação, de 3 licitações. Em certo mês, ele celebrou 3 contratos de compras. Pois bem, então, ele deve, atendendo ao artigo 16, publicar individualizadamente as informações relativas a essas compras. Principalmente, inclusive, com o nome do vendedor. Ou seja, todos esses elementos aqui da segunda parte do artigo 16 devem ser publicados e informados de forma individualizada, porque eu tive uma licitação. Então, por exemplo, se a empresa A foi a vendedora no valor de R$1 milhão, vai estar especificado. O bem, o valor pago, deixa eu colocar aqui debaixo, vai estar especificado o bem, o valor pago, a quantidade total e assim por diante. Mas, e se a empresa A não venceu uma licitação? Nesse mesmo exemplo, se no mesmo mês
a administração declarou 3 dispensas para fins de compras e efetivou as compras. Uma com a empresa D, outra com a empresa E e outra com a empresa F, sendo que só com a empresa D, o total adquirido foi 10 milhões de reais. Será que a administração está obrigada a especificar que da empresa D ela comprou esse valor? Não. Infelizmente não. É o que diz a parte final do artigo 16. Olhem só, podem ser, vou ler novamente, aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa, inexigibilidade e licitação. Então, pessoal, para a mesma espécie de bem, quando eu tenho uma dispensa ou inexigibilidade, a administração simplesmente deve informar a quantidade total e o valor total adquirido. Não precisa identificar especificamente o que, pessoal? Quem foi o vendedor. E aí é fácil da gente vislumbrar como isso aqui pode dar margem efetivamente para picaretagem na esfera administrativa. Pois bem, e chegamos aqui fechando já a nossa 5ª sessão com parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica aos casos de dispensa de licitação previstos no inciso 9 do artigo 24. O que nos diz o artigo 24.9? Só que o artigo 24, como um todo, estabelece as hipóteses de licitação dispensável. E a dispensável licitação, segundo o inciso 9, quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional. Então, né, pessoal, quando se configurar essa hipótese, não é necessária, não incide, na verdade, essa obrigatoriedade geral de publicação mensal. Pois bem, paramos aqui nesse ponto. Na próxima aula, nós iniciamos a 6ª sessão, que trata das alienações pela administração. E aí, como um todo, talvez mais uma aula, fechamos o primeiro capítulo da Lei 86693. Obrigado a todos e até lá.